O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que a compra de alimentos que seriam exportados aos Estados Unidos para abastecer programas do governo vai se dar por tempo indeterminado. Segundo ele, a aquisição desses produtos vai seguir a tabela de preços fixada nos programas do governo aptos a participar dessa iniciativa. E para a gente repercutir esse assunto, envolvendo a compra de alimentos por parte do governo federal, eu converso agora com Felipe Sirigati, pesquisador da FGV Agro, que eu tenho o prazer de dividir tela de receber aqui no Money. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Sirigati, eu queria começar entendendo exatamente essa permanência, essa indicação dada pelo ministro de que seria um programa permanente. Dá para a gente já calcular algum tipo de impacto do ponto de vista fiscal e, por outro lado, garantir que esse programa seria de fato permanente, porque trata-se de uma medida provisória que precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional, né? Então, vamos por partes, né? Então, com relação à medida provisória, um instrumento legal, acho que não teria grandes dificuldades de ter ali uma aprovação, uma prorrogação. Então, em termos legais, eu acho que não é a grande restrição. Com relação ao lado fiscal, qual seria o custo dessa medida? Olha, o custo efetivo, o próprio governo já deixou claro que não tem, tá? Uma coisa que ele deixou ali também esclareceu na entrevista é que não tem, seja aí União, estados e municípios, condições de pagar o preço que esses produtores, que essas empresas exportadoras receberiam caso encaminhasse esse produto para os Estados Unidos, tá? Então, já vai ter ali uma contração na receita. Mas ainda assim, alguma estimativa daria para fazer, porque esses números eles são fáceis, né? Então, dos 7 ou 8 produtos que foram colocados ali, né? Você tem como levantar eles ali no Comex Stat e ver, olha, qual que foi o valor exportado nos últimos 12 meses para os Estados Unidos. Então, óbvio, todos aqueles exportadores vão conseguir acessar? Não, não vão, né? Vamos lá. Até do ponto importante lá é o impacto sobre o faturamento. De repente vai ter exportador que vai dizer, cara, impacto sobre o faturamento residual não compensa para mim. Mas você tem como fazer o teto, a estimar, olha, se a gente fosse cobrir todo o valor exportado nos últimos 12 meses, quanto que isso custaria, tá? É, pela declaração do ministro Paulo Teixeira, né, dada ontem, não, essa conta, se foi feita, não foi apresentada, mas não é algo muito difícil de ser feita, não. Sirigati, pensando nesses produtos, estava dando uma olhadinha aqui. A lista inclui açaí, água de coco, castanha do caju, castanha do Pará, manga, mel, uva e pescados. A gente tratou muito dos pescados, é verdade, mas exclui o café e a carne bovina. O governo brasileiro tem dito que vai conseguir abrir novos mercados para escoar esses produtos que originalmente seriam enviados aos Estados Unidos, mas os setores mostram bastante preocupação, demonstram exatamente esse temor, até pela importância e, evidentemente, pelo alto poder de consumo, pelo PIB per capita e, evidentemente, a importância da indústria e do mercado consumidor nos Estados Unidos. Evidentemente, pensando exatamente no impacto desses setores que a gente vem tratando muito até pelo volume, de importância desse mercado consumidor norte-americano. Aquelas medidas anunciadas anteriormente pelo governo, a liberação, a abertura de linhas de crédito, também essa perspectiva desses auxílios sendo operacionalizados via fundos, isso tudo foi suficiente para aplainar, pelo menos, esse impacto para os setores mais impactados? Então, vamos de novo, né, por partes, né? Quando a gente pensa nas medidas, nas linhas de crédito anunciadas ali na sexta-feira, dia 22, veja que o foco ali não foi muito de agro, né? Ali o foco parece que foi muito mais do lado da indústria. É possível construir uma narrativa para aquilo lá, né? Então, o agro para alguns produtos, você pode encontrar outros mercados. No caso da indústria, principalmente aquela que vai produzir peças, partes, equipamentos específicas para as cadeias norte-americanas, talvez não consiga encontrar, né, um outro destino para aquele material, né? Então, dá para construir uma narrativa justificando. Se essa é a explicação do governo ou não, é outra história, mas pelo menos dá para construir uma narrativa, tá? Então, ali, né, não está claro quanto que vai ser atendido, tá? Principalmente o pessoal do agro, né? Me parece que o agro foi muito mais atendido nas compras governamentais anunciadas ontem do que nas linhas de crédito anunciadas na sexta-feira. Pensando agora nos dois produtos que você mencionou, café e carne bovina, né?
De novo, ambos os lados têm argumentos razoáveis, né? De um lado, faz sentido dizer, olha, tem mercado internacional para esses produtos? Tem, né? Diferente da tilápia, né? Você vai ter que abrir novos mercados. Não, carne bovina a gente já exporta para uma quantidade muito grande de países, né? Café, nós somos, né, o maior produtor e maior exportador de café do planeta e não é de hoje, que temos essa característica, esse atributo. Então, super razoável essa argumentação. Olha, não, você consegue encontrar novos mercados. Ok. Só que o argumento da indústria também é válido, dessas indústrias. Olha, é possível encontrar? É do dia para a noite? Óbvio que não, né? Imagina uma carne bovina, né? Por mais que você tenha ali grandes empresas, né, nesses setores, você não pode encaminhar a carne bovina na hora que você quer. Ah, quero encaminhar para o Vietnã. Ok, mas o frigorífico está habilitado para fazer essa exportação? Existe todo ali um processo. De qualquer forma, com exceção ali de algum produtor de café de menor dimensão, de fato, os que estão mais expostos a essa turbulência, me parece que são os oito, no, sete, oito produtos anunciados nas compras governamentais. Não que todo mundo da cadeia de carne bovina ou de café vá passar ileso, mas me parece que quem está mais exposto a essa tempestade é o pessoal de manga, de mel, do que o pessoal de carne bovina. Sirigati, pensando nesse anúncio do governo que vai pagar preço de mercado interno e não esses valores atrelados ao dólar, eu queria entender se isso tem algum tipo de risco do ponto de vista exatamente desse preço, né, dessa competitividade dos preços, principalmente dos setores pensando na exportação de pelo menos parte, é evidente, né, desses insumos. Pode ficar mais atrativo no mercado para o mercado externo, se a gente conseguir buscar novos mercados. Queria entender qual que deve ser o comportamento dos preços no mercado doméstico, aqui dentro do país. Não, então, sem dúvida alguma, tá? Esse é o cenário base. Então, haverá uma perda, né? Uma contração da receita esperada. Então, quem estava imaginando ali seu contrato de exportação para os Estados Unidos, com esse tarifaço, não vou exportar. Não, mas o governo vai comprar, mas vai comprar por um valor diferente. Veja que isso não vale apenas para as compras governamentais. Ah, vou exportar carne bovina para um outro mercado que não seja os Estados Unidos. Provavelmente esse novo mercado não vai pagar o mesmo valor que o mercado americano paga pela carne bovina brasileira. Então você vai ter ali uma contração de receita. Só que, vamos lá, quais são as opções, né? Parece que a opção preço cheio nos Estados Unidos não está mais à disposição. Então aí a decisão, naturalmente, é onde que o prejuízo vai ser menor. Só para aproveitar aqui um detalhe que acho que é importante dizer, que tem uma certa expectativa de que, olha, né, isso vai ajudar a reduzir a inflação de alimentos. Está longe de ser garantido isso, hein? Eu nem colocar isso como cenário base. Certamente o pessoal vai lembrar da gripe aviária no Rio Grande do Sul, né? Num caso ali, numa a granja comercial em maio, né, no Rio Grande do Sul. Por acaso vimos ali a carne de frango de forma generalizada mais barata no mercado? Nós não vimos. E olha que lá o embargo, em termos proporcionais, foi maior do que o embargo, entre aspas, norte-americano sobre a carne bovina. Ainda assim, só para evitar essa confusão, a gente já está vendo o café chegando mais barato nos mercados. Gente, não tem nada a ver com o tarifaço, tá? O café no mercado internacional já estava operando com preços menores desde a virada de maio para junho. E o tarifaço entrou em vigor somente agora em agosto. Sirigati, queria tentar entender um pouquinho essa dispensa de licitação. Como é que a gente pode garantir exatamente a lisura desse processo e a prática desses preços que o governo está dizendo que vai cumprir? Esses preços do mercado interno e não a qualquer tipo de preço que não seja o praticado aqui dentro do país. Essa dispensa de licitação seria, de fato, a melhor alternativa encontrada pelo governo para a compra desses alimentos? Então vamos lá, tem enormes desafios, né? Então acho que a gente não vai conseguir operar no mundo ideal. Pode ter problemas? Pode ter problemas. Então, acho que todo mundo vai lembrar, né? Maio do ano passado, tragédia lá no Rio Grande do Sul com as enchentes, e aí teve aqueles leilões de arroz. Leilões que depois o pessoal levantou um pouquinho ali, né? A tampa, vi que tinha coisas esquisitíssimas por trás do leilão. Então, pode ter problemas? Sem dúvida alguma. No entanto, nós estamos tratando aqui de produtos perecíveis. Então, de emergência, seguir talvez todo aquele rito
para você fazer a aquisição desses produtos é bem complicado. Ainda assim, mesmo com essa dispensa, gente, como é que você vai remontar o cardápio ali para você conseguir colocar castanha de caju, peixe, mel, manga? Então, acho que a criançada nas escolas vai comer manga pra caramba, né? Porque o volume que a gente exporta não é pequenininho. E ainda assim, óbvio que são alimentos importantes, mas não são os alimentos mais essenciais. Nós não estamos falando aqui de arroz, de feijão, de proteína, fora peixe ali, é proteína, mas é um produto mais perecível. Não são produtos essenciais, tá? Aqui da cesta básica. Então, tem um enorme desafio. Faz sentido flexibilizar essas regras. Pode ter problemas? Pode ter problemas. Temos histórico disso? É só lembrar dos leilões de arroz. Sim, temos um histórico ali com problemas. Sirigati, o governo prevê usar esses recursos tanto do Programa Nacional de Alimentação Escolar quanto desse Programa de Aquisição de Alimentos. Em 2023, só o Programa de Aquisição de Alimentos foram mais de R$ 1 bilhão para as compras governamentais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar também teve um orçamento no ano passado de cerca de 5 bi. De novo, queria entender exatamente essa perspectiva de agora empenho desses recursos. Queria entender se dentro dessa dotação orçamentária esses valores eles seriam suficientes e, evidentemente, pensando na consolidação do orçamento para o ano que vem, que a gente já tem a expectativa de começar essas discussões essa semana, o que a gente pode esperar? Porque a gente volta àquela discussão orçamentária, né? O Brasil hoje tem cerca de 8% do orçamento livre, né? Dos gastos chamados de discricionários. Queria entender se a gente pode, pensando na consolidação do orçamento para o ano que vem, ter algum tipo de nova pressão do ponto de vista dos gastos livres no orçamento público. Então vamos lá, né? Com relação aos recursos para esse ano, se houver necessidade, vai ficar fora do cálculo da meta, como já foi anunciado para outras situações, o que faz sentido por ser algo emergencial. Lá para 2026, no mundo ideal, tenta readequar o orçamento para conseguir incorporar esse gasto adicional, tá? E vamos supor que isso aqui vai gerar uma despesa de, sei lá, 600 milhões de reais. A gente não pode esquecer que o gasto total é de 2,2 trilhões de reais, né? Então não é os 600 milhões que fazem a diferença. Só que, como tem um orçamento público muito engessado, como você mesmo colocou, então em 2024 a fração dos gastos discricionários foi de 8,33% do gasto total. Então, é uma margem de manobra muito estreita. E dentro do gasto discricionário, né? Às vezes o pessoal pensa que só tem emenda parlamentar lá. Não, não tem. O que tem, mas o grosso não é isso. O grosso é saúde, educação, segurança pública, ciência e tecnologia. Está lá na planilha do Tesouro. Então, o orçamento está muito engessado. Então, provavelmente, mesmo em 2026, se no mundo ideal fosse, incorpore isso no orçamento, acho que ninguém aqui vai ficar surpreso se solta ali um crédito extraordinário, deixa isso fora do cálculo da meta do arcabouço, não vai ser nenhuma novidade. E também não é o que vai fazer grande diferença para a expansão da dívida pública. Não faz muita novidade, não é muita novidade, não. Mais de 300 bi fora da meta fiscal desde 2023. A gente conversou aqui com o Felipe Sirigati, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Agro. Muito obrigado pela disponibilidade, professor. É um prazer ter você aqui no Money. Eu que agradeço o convite. Uma ótima terça a todos. Você também. Até mais.